Muito bem, mostrando aqui algumas funções de blocos que não sejam apenas texto ou que estejam além do básico que a gente esteja fazendo no WordPress. O primeiro que a gente quer chamar a atenção aqui é o bloco de inteligência artificial, muito recente, adicionado agora no mês de junho ao WordPress deste ano de 2023. Aqui você consegue utilizar ele digitando qualquer texto no WordPress e assim vai aparecer aqui o bloquinho de assistente de IA. Ou então você vai pelo caminho tradicional, que é adicionar um novo bloco e assistente de IA, tá? Que são essas estrelinhas. Clicou aqui, você vai ter algumas opções. Perguntar para assistente, aí o diálogo é como se fosse o chat GPT, certo? Mesma coisa, você pergunta, ele te dá as respostas. E aquelas que são mais inteligentes, são mais interessantes para a gente. Corrigir ortografia e gramática, simplificar, né? Transformar o texto em tópicos, em resumos e resumir alguns períodos ou parágrafos. Além disso, tem outras funções que não são tão interessantes assim para a gente enquanto trabalho de jornalismo. Expandir o texto, ou seja, enrolation, né? Alterar o tom do texto para informar, otimista, bem-humorado, cético, enfim, ou traduzi-lo para uma língua estrangeira qualquer. Então, apenas para vocês verem, cliquei aqui em perguntar aí, se eu disser algo como qual é o pico mais alto do Brasil, ela vai gerar uma resposta em texto já direto aqui no editor do WordPress. O Automatic, que é a empresa responsável pelo WordPress, você vem aqui em Saiba Mais, você vai ver que ela é a responsável pela formatação dessa IA, mas ela não diz qual IA exatamente, qual aplicação que eles estão usando. Em vários testes que apareceram por aí, o pessoal notou que algumas respostas só estão atualizadas até 2021. Ou seja, grandes chances disso ser derivado ou usar a API do chat GPT, da OpenAI, embora isso não seja oficialmente confirmado. Nesse sentido, é justamente por isso que não é interessante para a gente usar isso para produzir conteúdo de jornalismo, né? Porque o chat tem todos os problemas que a gente já viu. Várias imprecisões, texto genérico, falta de identificação de fontes e, claro, obviamente, a desatualização das informações que ele oferece, né? Para além disso, ainda em termos, depois de ter gerado um texto, você pode aqui, né, pelos botões que aparecem lá em cima, traduzir, alterar o tom do texto para aqueles que a gente mostrou, ou aprimorar, que seria resumir o texto ou aumentar, fazer ele ficar um pouco maior, com mais detalhes. Se eu pegar esse mesmo texto, e ele não para de gerar, né? Vou parar aqui, ok. Se eu pegar esse mesmo texto, vamos aqui só selecionar ele para a gente fazer um pequeno experimento, né? A função mais interessante desse tipo de bloco é a de usar como resumo. Então, para além desse tipo de produção, que não é muito interessante para a gente enquanto trabalho de jornalismo, eu consigo produzir um resumo a partir de um texto em específico. Então, se eu colar o texto aqui, né, e depois pedir para ele ser aprimorado, né, então é só remover aqui assistente, por exemplo, para resumir em tópicos, né, ele vai diminuir o texto para um tamanho bem menor e, claro, eu posso pegar o texto gerado, não é? Que eu vou colocar aqui num bloco diferente, separado, só um pouquinho, gerou novamente, para a gente tentar produzir algo que seja um resumo em tópicos. Então eu seleciono um parágrafo pronto, venho aqui em assistente de IA e posso usar para corrigir ortografia ou simplificar com esse sinalzinho aqui do post-it, né? Que cola algo num painel, alguma coisa nesse sentido. Então eu posso selecionar esse trecho todo, clicar aqui em simplificar e aí já aparece um primeiro problema aqui, né? O texto gerado foi em inglês. Então, aceita aprimoramentos, mas é um primeiro passo, é uma coisa interessante e que provavelmente tende apenas a crescer, certo?
embora os usos para a gente, para a produção de notícia ou reportagem, ainda sejam, em grande medida, bastante restritos.